Boa noite a todos. Receba nossa saudação fraterna. Nós tínhamos chegado até a análise da questão da autoobsessão e as suas consequências. E nós tínhamos selecionado alguns casos para serem apresentados, que nós vamos deixar mais para o final. Vamos falar agora rapidamente sobre as possibilidades da cura, que era o que tinha ficado faltando. E gostaria muito que vocês colocassem as suas dúvidas aí no chat, por favor. Ou se quiserem falar, levantem a mão. Nós precisamos fazer isso participativo, não é? Para atender as dúvidas que vocês tenham relacionadas com o assunto, tá bem? Enquanto não aparece nada, a gente vai tratando aqui conforme a gente tinha previsto. Então, a cura, ela está vinculada a uma mudança do indivíduo que está no estado autoobsessivo, né? Então, nós encontramos que quando não funcionam os estímulos para o progresso, e esses estímulos não faltam, eles se apresentam na nossa vida de forma muito natural, então vêm as imposições da lei, que impulsionam o espírito para o crescimento. Então se apresentam as expiações que depuram e que cooperam para a eliminação dos desequilíbrios. E é muito importante considerar que a gente entra em estado autoobsessivo muitas vezes por rebeldia nossa mesmo, por falta de atender aos imperativos da própria lei. Então, é preciso, para que ocorra a cura, a extrema modificação mental para o bem. A entrega ao bem, a busca de praticar o bem em favor do semelhante, são fatores fundamentais para que a gente possa encontrar um rumo distinto, diferente daquele que vinha adotando até então. Então, a primeira coisa que é preciso, e o indivíduo precisa de alguma maneira se convencer disso, é que ele só sairá da situação se muda o ritmo do seu pensamento, o rumo que ele conduz às suas cogitações, às suas análises das coisas. É preciso como que romper com uma espécie de corrente que nos prende naquele diapasão, digamos assim, mental, está bem? É preciso mesmo modificar a nossa disposição mental num rumo significativamente positivo. E isso acontece quando a gente começa a aproveitar as oportunidades de fazer o bem para o semelhante. Tem uma pergunta da Eliane aqui, olha. Na palestra anterior eu fiquei com a impressão que todas as nossas más inclinações são autoobsessão ou levam à autoobsessão. É isso mesmo? Somos todos autoobsidiados? A gente poderia dizer assim, olha, quem não passou pela autoobsessão algum dia ou está passando ou passará, digamos assim, porque são desequilíbrios da nossa, digamos assim, da ausência do controle do nosso próprio pensamento, dos nossos sentimentos, que leva a esses estados de autoobsessão, tá bem? Como a gente colocou lá atrás, são várias as causas, não é? Então, uma das causas é a nossa mente desequilibrada sendo encaminhada para os aspectos negativos da vida. A gente colocou, não é? Amanhece chovendo, é um dia péssimo porque está chovendo. Aí nasce aquele sol e a gente não está satisfeito porque, poxa, logo hoje, esse solão todo aí vai me atrapalhar a vida. Então, a gente está sempre vendo o lado negativo das coisas. Então, tem que haver essa mudança mental, não é? E aproveitar mesmo as oportunidades de bem. Então, Elaine, tem muito a ver, sim, não é? Essas são as nossas más inclinações mesmos, os nossos maus pensamentos, a nossa indisciplina nesse campo do cuidado com aquilo que a gente vibra, tá bem?
A Rita está com a mão levantada, viu, Carlos? Tá bem. Então pode falar, Rita. É mais ou menos seguindo a linha do que você falou agora, né, que a gente vibra, né, quando a gente está na obsessão, a gente está na mesma sintonia praticamente, né, com o nosso pensamento. O que que a gente pode fazer quando a gente está orando para uma pessoa que está obsediada e que a gente sabe que está vibrando na vibração do obsessor? Quer dizer, a gente não, na minha percepção, não adianta orar só para quem está obsediado, né? Então, eu queria que você desse uma ideia de como pode se ajudar uma pessoa assim. Uhum. Bem, porque aí a gente vai dar contribuição, não é? Dentro da pergunta da Rita, a contribuição da gente para aquela pessoa conseguir sair daquela situação. Então, primeira coisa que a gente pode fazer é orar pela pessoa. Tá bem? Importantíssima a oração. A oração, ela tem um poder de penetração que a gente muitas vezes não imagina. É importantíssimo. Bom, esse é um fator. O segundo fator de auxílio é colocar o nome da pessoa em algum grupo que tem atividades de irradiação, de vibração em favor de necessitados. Então, essa contribuição ajuda muito, porque os espíritos, vamos dizer que a gente coloque o nome no Blossom, que tem um momento de radiação. Os espíritos mentores que trabalham no Blossom, eles irão visitar a casa da pessoa. Então, farão uma análise da situação, levantam a ficha da pessoa, que todos nós temos uma ficha no mundo espiritual. O pessoal costuma ter medo dizendo que os espíritos obsessores fazem a nossa ficha. Eu digo, não fique preocupado, eles ainda estão fazendo, os mentores já têm a ficha pronta. Eles já sabem como é que é. Então, o importante é que a gente faça e doe da nossa energia na oração, não transferindo para que os espíritos resolvam, mas oferecendo da nossa energia positiva para que os espíritos utilizem em favor daquela pessoa que está naquela situação. Às vezes tem uma carapaça criada pela própria vibração mental negativa da pessoa que impede o auxílio naquele momento, mas a energia é acumulada. E eles ficam aguardando a oportunidade. Sabe aquele ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Se a gente insistir orando, a gente vai insistindo, aquele vai chegando, o momento rompe aquela carapaça, sabe? E aí os mentores vão fazer a visita, examinam a situação da pessoa, vão examinar suas debilidades e também aquilo que pode haver de potencial. E às vezes, inclusive, devolvem para a gente mesmo inspirações. A gente olha a situação e vê, não tem saída. E de repente surge uma ideia, a gente não sabe de onde. E a gente às vezes fala alguma coisa com a pessoa e aquilo parece que faz uma diferença. Isso são formas de auxiliar. A oração é fundamental, a vibração de um grupo equilibrado, né, que faz um bom trabalho de radiação também ajuda muito. E a gente manter a confiança. E tendo a oportunidade de não desanimar de conversar com a pessoa. Às vezes a pessoa não quer, tudo bem, aguarda. Em algum momento ela vai se aproximar. Ela possivelmente não se aproxima e diga assim, você me ajuda, eu queria conversar com você. Não, ela vai chegar de alguma maneira dando uma abertura não tão evidente. Não é? E aí a gente talvez tenha a chance de entrar e cooperar. Agora, tem pessoas que se fecham em monoideias. Tudo que você fala, ou que ela vê, ou que ela relaciona com a monoideia. E aí é complicadíssimo para romper com isso, mas também se consegue, não é, com a questão de tempo. Agora, nós não podemos fazer milagre, gente, tem que entender isso. Se a pessoa não quer, a gente não pode desanimar também, desistir de jeito nenhum. Se é um amigo, é uma pessoa que a gente quer, é um filho, é um familiar, é alguém que a gente deseja auxiliar, então sigamos insistindo. Essa pessoa tem um anjo da guarda, esse outro fator, viu, Rita? Então nós nos dirigimos ao seu anjo da guarda e fazemos uma amizade com ele, porque a gente se coloca à disposição para ajudar. Ele sabe da sinceridade e da nossa persistência, está sempre orando por essa pessoa, e ele então aproveitará toda a oportunidade que ele puder encontrar
para usar as nossas energias em favor do indivíduo para o seu despertamento, tá bem? É o que a gente pode colocar, não é assim de imediato, nas nossas orações normais, orar pela pessoa, se nos lembramos dela durante o dia, orar por ela e manter a nossa tranquilidade. Quando é uma auto-obsessão só que não está acompanhada, que é muito raro, mas às vezes tem o acompanhamento espiritual de seres desequilibrados, que estão vibrando na mesma faixa. Se há um trabalho mediúnico que a gente frequenta, então, nesse centro é importante colocar o nome, porque também os espíritos vão visitar e vão trazer essa entidade ou essas entidades para o atendimento. Bem? E elas são esclarecidas. Houve uma colocação no reservado, Ludmila, e a gente é que agradece, tá? Muito obrigado aí a ti também. Estamos juntos nessa luta, tá bem? Para nos ajudarmos mutuamente. Um momentinho, por favor, que a gente já vai passar para a Cris, tá bem? A Maria Biasus pergunta se existe uma maneira correta de orar. Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi até destacado esse capítulo, esses dois, o 27 e o 28, num livrinho chamado A Prece, que é a edição da FEB. Ali, Maria, tem várias orientações de como orar. Tem, inclusive, um preâmbulo explicando, não é, a oração, e depois vem a forma, a maneira de orar. Não são fórmulas que a gente tem que seguir sempre. Nos dá uma ideia. Então, não há, assim, uma maneira única. Que, olha, essa aqui é a fórmula para a oração. Não existe isso. Mas existem várias maneiras que a gente pode utilizar, depender da circunstância, da situação, para fazermos a nossa oração. Está bem? A Cris está com a mão levantada, já vamos lá. O Posso Charles, perguntar? só um minutinho. Nesse processo de desobsessão, qual a importância da água fluidificada para o reequilíbrio do indivíduo? Fundamental, Charles. Nós estamos com uma pessoa da família enferma agora, e ela não conhece muito o espiritismo, tem uma noção. Mas ela diz que ela tem sonhado frequentemente à noite com um ser espiritual, que ora se apresenta mais velho, ora se apresenta mais jovem. E, invariavelmente, toda vez que ela sonha com ele, ele dá para ela um copo d'água para ela tomar. E ela se sente mais forte, amanhece melhor. Então, a água fluidificada é fundamental. O meu tio, que foi a razão da família toda se tornar espírita, ele estava num estado obsessivo terrível. E um senhor que foi chamado para visitá-lo deu para ele o Evangelho segundo o Espiritismo, pediu à mãe dele, nossa avó, uma garrafinha transparente, colocou água, fluidificou e disse para ele: aqui estão os seus 2 remédios, não os abandone nunca. O Evangelho segundo o Espiritismo e a água fluidificada. Fundamental. Se a gente está no estado de auto-obsessão e aceita tomar água, gente, ou às vezes não precisa nem... É um familiar querido, a gente ama, a gente providencia a fluidificação da água, que a gente sabe que ele vai tomar e deixa tomar. A gente às vezes pede para fluidificar a garrafinha, mas nós podemos ser um pouco mais atrevidos. Vamos pedir para os mentores fluidificarem a água que ele vai lá no filtro pegar. Eles são capazes de fazer isso. Tá bem? Vamos lá então, Cris, por favor, desculpa, tá? Imagina. Eu entendi que a desobsessão, ela depende muito da pessoa fazer uma reforma íntima. Lógico que tudo ajuda, a prece, a água fluidificada, as palestras. Mas minha pergunta é assim, quanto tempo leva o processo da autodesobsessão? Depende muito, porque depende da vontade da pessoa. Cada situação é uma situação diferente. Tem alguém querendo entrar aí que está com HHDRE, não sei quem é. Eu pedi para essa pessoa se identificar, então né? não sei. Então estou pedindo para ela se identificar lá na sala. Tá, beleza. Então, Cris, vai depender demais. Eu conheci um caso de autoobsessão que ela acabou se tornando, foi agravado por uma obsessão. E a pessoa, ela precisou, inclusive, ir para um local de isolamento. Se afastou da família e tudo. Ele percebeu
a situação e tomou a decisão de ir. Porque ele não dava conta sozinho. Ele não conseguia mais. Porque a situação ficou bem agravada. Mas ele teve a condição, pelo conhecimento espírita que ele já tinha, ele teve a condição de tomar a decisão, de aceitar ir para esse local. Não era, é uma instituição espírita que o acolheu e ele ficou lá durante 3 meses. Só conseguiu sair de lá depois de 3 meses. E saiu bem. Tive uma outra situação, que esse era um rapaz, nossa, família tão acolhedora, sabe? Me acolheram numa situação que eu estava longe da família. O primeiro Natal que eu passei longe da família, eles me acolheram. E o rapaz entrou no estado terrível, auto-obsessivo, que foi agravado com obsessão também. E ele ficou com sequelas, inclusive, depois. Porque ele foi internado numa instituição comum e tascaram o remédio nele. Ele saiu de lá com sequelas, né? Ficou pro resto da vida com a sequela. Então, vai variar demais, Cris. As situações, elas dependem de vários fatores e pode ocorrer da pessoa dar conta e fazer o esforço, e não digo sair de imediato, mas entrar de imediato no processo da recuperação. Tá bem? Algum dia a pessoa sai dessa situação. Nós citamos lá os casos de ovoidização. Eu vou aproveitar aqui para colocar. Esse é um caso complexo. Isso pode demorar muito tempo. Deixa eu ver se eu localizo, que eu tenho aqui uma anotação do ovoide. Deixa eu ver. Aqui não é esse. Tem um caso interessante que eu quero contar para vocês de autoobsessão. Aí a ovoidização. Está em libertação, no capítulo 6. É uma ovoidização por ódio intenso. André Luiz é convidado a sondar o espírito. Então ele chega, como é que está o ovoidizado? Perdeu a forma humana, não tem os membros mais, não tem as pernas, não tem os braços, se tornou um ovoide. Então, normalmente, para ser retirado da situação, precisa de ajuda. Dificilmente o indivíduo sai sozinho. Então, em algum momento, ele é colocado numa reencarnação para que, então, no processo reencarnatório, recupere a forma do perispírito, por causa da matriz materna e genética que vai produzir o corpo físico. Então, às vezes só nasce e desencarna em seguida, às vezes nem chega a nascer, só ocorre a recomposição e recupera a forma. É um primeiro momento, não é? Mas só pode acontecer isso quando o espírito, de alguma maneira, ele, lá dentro dele, começa a vibrar alguma coisa diferente. Em algum momento acontece isso. Uma espécie de dúvida se está bem aquilo, se não haveria uma outra saída, ou qualquer coisa que abra uma brecha para que, então, a ajuda, o auxílio entre. Aí é onde as nossas orações podem ajudar muito. Porque podem ajudar o indivíduo a entrar nessa dúvida. Tá bem? E aí receber o auxílio. Ok? Tudo bem, Cris? Vai variar de caso para caso. A Renata levantou a mão. Microfone fechado, Renata? Levantei. Foi uma pergunta do começo, quando você falou que a autoobsessão é importante, que a gente vai para o caminho do bem. Mas tem pessoas que têm muitos problemas, mas elas só querem ajudar os outros, como se fosse o mártir. E ela ajuda e ela não consegue ficar sem ajudar a família, o filho, os amigos que têm problema. Então ela procura. E isso é uma autoobsessão, porque ela está fazendo bem, mas para os outros, mas para ela mesma, não está, porque é como se ela estivesse se escondendo. Uhum. Pode ser uma autoobsessão e uma autopunição, inclusive. Não é? Uhum. Porque a pessoa faz aquilo porque ela sente como uma obrigação
ela não tem, de fato, uma satisfação no que ela está fazendo, mas, e, inclusive, ela pode até se privar de certos cuidados, não é, em favor dos outros, porque entendeu que isso é o melhor, ela entendeu dessa maneira como quando lê. E, às vezes, a gente entende a coisa de maneira equivocada, não é? Porque não significa que a gente precisa ir a certos extremos. Apesar de ser sublime, ser bonito, sem certas renúncias, quando um indivíduo, por exemplo, lá em Brasília, se atirou dentro do fosso das ariranhas e tirou um bebê e acabou morrendo por consequência disso, não é? Que foi mordido pelos bichinhos e não teve como salvar. Então é sublime um ato desses. E ele Mas é difícil. não Como você mediu. ajudaria essa pessoa? Porque se você falar para ela que ela tem que fazer o bem para se autoajudar, né? Aí fica complicado, que você vê ela fazendo o bem, mas como é que a gente ajudaria e falaria para não ofender essa pessoa, para não magoar essa pessoa? É bastante complexo, porque a pessoa pode se magoar por qualquer coisa que você possa colocar. Daí a oração, a criação de um clima positivo. A gente usa uma técnica, não é? Que quando a gente quer conversar com alguém que é mais difícil, a coisa pode pegar, a gente ora no mínimo 15 dias pedindo auxílio, ora pelo mentor da pessoa, ora, né, pedindo ajuda ao nosso mentor espiritual e prepara o clima. E não toma iniciativa nessa situação específica enquanto não surgir a oportunidade. Porque quando for o momento certo, que nós não sabemos qual é, a oportunidade vai ficar evidente para nós. Se a gente convive com a pessoa e tal, vai acontecer, não é? Então tem que ter paciência e perseverança. Porque a gente às vezes precipita. E aí, quando a gente precipita, cria um afastamento e vai demorar o dobro, o triplo, o quádruplo do tempo que demoraria se nós tivéssemos sido pacientes, aguardando a oportunidade de se apresentar, não é? Então, muita paciência, Renata, e perseverança. Aí, em algum momento, não é, vai acontecer, vai surgir a oportunidade e aí a gente entra. Enquanto isso, vamos estar orando, vamos pedir. Às vezes, essa pessoa é desdobrada no mundo espiritual e tem uma reunião, uma conversa em que ela ouve alguma coisa e a ficha começa a cair, aí retorna e aí ela vai estar com essa coisa dentro dela, trabalhando, e vai surgir a oportunidade da conversa com ela para que saia da situação. Não desanimar nunca, tá bem? Obrigada. E examinar de fato, não é? Se o que a gente vai fazer vai contribuir naquele momento ou se vai agravar ainda mais a situação da pessoa. Há situações que é tão grave, gente, que só ajuda profissional. Não estou dizendo que é o caso que eu não conheço, não é? Mas há situações que só ajuda profissional. E a dificuldade está em que a pessoa não admite isso. Mas a brecha poderá vir por aí. Em algum momento, então, que a gente vai orando, vai pedindo ajuda, em que alguma coisa evidencia que se a gente tocar agora no assunto, vai ser, né, acolhida a ideia. Tudo bem? Porque para tudo precisa equilíbrio, né, gente? Até para fazer o bem. Aqui nós nos lembramos uma imagem que eu vi do Haroldo Dutra uma vez. Antes de cuidar dos outros, nós precisamos estar atentos ao seguinte: você está numa viagem de avião e deu lá uma pane e caem as máscaras. Primeiro você coloca a sua. Depois você ajuda se alguém estiver do lado precisando. E se você for ajudar primeiro, você pode desmaiar por falta de oxigênio, você nem ajuda a pessoa que vai morrer também porque não consegue pôr sozinho e você já foi. Então, a gente primeiro tem que estar, né, preparado. Até para fazer o bem a gente tem que se preparar. E, às vezes, a situação é bastante grave e que exige muita perseverança, tá bem? Vamos ver aqui na área de texto. Sim, Maria, pode ser as preces que são indicadas para os obsidiados e que naquele momento a pessoa que está com auto-obsessão, a gente ora por ela. Ou se é ela mesma que percebeu, ela usa essa oração para si. Tá bem? Charles, nesse processo de desobsessão, qual a importância já foi? Água fluidificada. Ok. A Andrea, sobre isso, está perguntando, não é? Como fluidificar a água?
É melhor fazer garrafas separadas para a família, tal, ou pode-se acrescentar a água que já foi fluidificada? É interessante a pergunta da André, que é o seguinte, depende muito. A gente costuma colocar no Evangelho no Lar um copinho para cada um. Tá? Então vejam o que acontece. Uma tia nossa, 2 tias participavam de um trabalho mediúnico. Você não pode colocar água sobre a mesa do trabalho mediúnico, porque a água é muito maleável. Se manifesta um obsessor, a água se converte completamente deletéria. Aí um mentor espiritual dá uma comunicação, a água fica... Então, o que eles faziam? Eles colocavam numa mesa à parte e oravam pedindo isolamento fluídico da água e que a espiritualidade fluidificasse a água. E ele já colocava a bandejinha com os copos na posição que as pessoas sentavam na mesa, o dirigente. E um dia, quando ele foi pegar a bandejinha para servir, o copo que correspondia a uma das minhas tias estava cinza. Então ninguém tinha entrado no centro, era fechadinho, não tinha jeito. Ninguém se levantou da mesa para ir lá, não é? Ele estava acompanhando, o dirigente estava acompanhando com o olho aberto, não é? Então não aconteceu nada daquilo, era uma luz de penumbra, mas dava para ver. Então ele perguntou para ela, olha, sua água está desse jeito. Você quer que jogue fora e tal? Ela disse, não senhor, traga aqui para mim. E tomou a água. Então, às vezes a espiritualidade coloca medicação específica para a gente, tá bem? Agora, vamos dizer que a gente peça a fluidificação da água que está no filtro, ou alguma coisa assim. Aí vamos fazer uma fluidificação que não seja, vamos dizer, que seja benéfica para todos. E pode ser que especificamente funcione de uma maneira mais acentuada para alguém que esteja precisando, não é, de alguma ajuda específica. Eles podem fazer isso, os bons mentores amigos. Mas se a gente colocar uma garrafinha para cada um, ao invés do copinho, a gente pode usar durante a semana. Especialmente quem tem problema cardíaco, tem problemas crônicos, pode usar, ou está num tratamento de uma cirurgia, ou vai se preparar para uma cirurgia, então fazer a garrafinha. Está acabando a água, não é? Está faltando um quarto para terminar, pode completar. Se não vai haver a fluidificação em tempo e tal, pode fazer isso. Tá bem? Não é nada de passe de mágica, viu, gente? A gente sabe da água que é muito maleável. O nosso próprio pensamento influencia a água. E é muito mais fácil aos espíritos superiores colocarem medicamento na água que em outros elementos. Tá bem? A Verônica levantou a mão. Carlos, você mencionou a prece, você mencionou o lenitivo do Evangelho e a fluidoterapia, né? E também a irradiação dos nomes em grupos. E a Cris mencionou a reforma íntima, né? Que é um processo mais interno. Eu queria saber, em termos de hábitos, como os hábitos eles influenciam tanto beneficamente ou podem retardar a liberação, né? A autodesobsessão. Muito bem, Verônica, excelente pergunta. A autoobsessão pode ser um hábito ruim que a gente cultivou ao longo do tempo. Tá bem? Eu nunca me esqueci de uma palestra feita na FEB uma vez por um senhor, ele era diretor à época da FEB, e aí ele estava dizendo, muitas vezes os hábitos são comportamentos repetitivos, que a gente repete até se tornar um hábito. E aí a gente se torna escravo do hábito, normalmente, ou dos hábitos. E a gente tem uma dificuldade danada, porque a gente já se acostumou a submeter aqueles hábitos. E a gente, às vezes, os percebe que é assim, vencê-los de cara. E não consegue, não dá conta. Dá uma frustração tão grande. É por isso que algumas pessoas se acomodam. Elas não conseguem. Então ele disse, olha, a melhor forma de vencer um mau hábito é criar um hábito bom devagarinho no lugar dele, para ir substituindo.
É isso que o Geraldo colocou. Eu falo mal de alguém e me flagro. Eu já tinha me prometido que não ia falar, mas está tão habituado a falar mal dos outros que se não falar é como se não tivesse comido no dia. Sabe? Porque a gente se alimenta da energia deletéria, se acostuma. E aí, quando vê, falou mal. Muito bem, falei mal outra vez do fulano ou da fulana. Então, eu tenho que ver duas qualidades do fulano ou da fulana agora. Eu tenho que me exercitar a ver, eu tenho que fazer o esforço de ver essas duas qualidades na pessoa. Então, e substituindo devagarinho, tá bem? Cultivar bons pensamentos sobre as pessoas, ao invés de estar em vigilante, porque o pensamento fica, né, a casa vazia, como é que diz o ditado antigo? Casa vazia é a habitação do diabo. A gente ouvia muito isso dos nossos familiares mais antigos, né? A casa vazia é a habitação do diabo. Então a mente ficou desocupada, vai provavelmente pensar besteira ou receber influência negativa. Então a gente precisa colocar coisas positivas na mente, para que então, quando surge a chance de falar mal, a gente já estava pensando bem, estava lutando para criar esse hábito de pensar o bem, vem a chance de falar mal e a gente então consegue segurar em tempo. Quando eu era mais jovem, um dia eu falei com o meu mentor espiritual, eu pedi para ele me ajudar, porque eu era muito impetuoso, muito mesmo. Quando eu via, já tinha falado, e aí ficava aquele arrependimento, eu tinha que pedir desculpa, aí eu pedi ajuda a ele, falei, por favor, me ajuda. Ele disse assim, é simples, conta até 10. Aí eu disse, puxa, mas esse negócio velho, que todo mundo já sabe? Aí ele perguntou, você já fez? Agora, se você não estiver satisfeito, conta de trás para frente. Toma água. Toma água, bota água na boca, né? E fica com ela lá. Leva um tempo para engolir. Tá bem, gente? Então, às vezes as fórmulas são simples. A gente acha que a gente precisa de uma coisa muito especial para resolver. E às vezes não é assim tão complexo como a gente imagina. E a gente pode, sim, cultivar bons hábitos, não é? Ainda dentro da água fluidificada, tem aqui duas perguntas, não é, Pâmela? Podemos fluidificar a nossa própria água ou só os espíritos podem fazer? Há duas coisas diferentes. A gente pode magnetizar a água, se a gente tem capacidade para isso, ou nós podemos pedir ajuda aos bons espíritos para fluidificarem a água. Tá bem? Aí eles vão colocar o magnetismo espiritual. Mas nada impede da gente fazer a imposição. É como se a gente estivesse fazendo uma oração e fazendo uma imposição de mão sobre uma pessoa. Você faz a imposição de mão sobre o copo de água ou a garrafinha e pede ajuda. Os espíritos vão, então, utilizar recursos. É igual o autopasse. Eu estava numa situação muito difícil mesmo. E eu, então, sentia o estômago, porque esse centro de força que está aqui no plexo solar, não é? Ele é muito receptivo a essas contrariedades, essas situações difíceis de contrariedade na vida. E eu estava me sentindo muito mal. Então, quando eu ergui a minha mão, pedi ajuda, ergui a mão e comecei a dar um alto passe, eu sentia a energia saindo da minha mão e como se fosse uma pressão em cima do estômago, na boca do estômago. Em seguida, começou a melhorar. Alto passe. Então, a gente pode também fluidificar a própria água, sim. Não é? Se a gente pedir, orar, solicitar ajuda. Mas, normalmente, a gente faz isso, sim, no Evangelho no Lar, como tem a pergunta. Não precisa ser só no Evangelho no Lar, não. A gente pode pegar o Evangelho, fazer uma prece, quando for fazer a leitura do Evangelho, coloca o copo de água ou a garrafinha e pede ajuda. E faz a leitura do Evangelho, faz a prece, e aí aguarda, né, o amparo da espiritualidade. Depois toma a água ou da garrafinha, vai tomar aos pouquinhos, fecha a garrafinha e vai tomando. Se frequenta um centro, agora com o coronavírus não está dando, né, leva a garrafinha lá para o centro, se o centro tem, né, se oferece esse serviço. Nem todo centro oferece.
Lá na FEB tem uma mesinha, as pessoas levam a garrafinha e botam lá sobre a mesinha. E depois pegam. Aí se pede para colocar o nome, para não confundir, porque a garrafa pode ser igual, depois não sabe qual é de quem. Então a pessoa bota o nome na garrafinha e coloca lá sobre a mesa, depois vai lá e pega, quando termina a atividade. Não é? Normalmente, quando tem a atividade da palestra, do passe, então sim, Maria, qualquer pessoa pode fluidificar, nós todos podemos fazer isso, tá bem? Aqui, outra pergunta da Andréia, já vamos lá, viu, Cidinha? Só um minutinho. Outra pergunta, podemos fazer oração para suicidas? Porque no nosso grupo de oração foi levantada essa questão que se orássemos poderíamos atrair seus obsessores, porque eles estão utilizando seus fluidos. Bem, Andréia, tem que examinar tudo isso. Eu vou contar um caso para vocês, não é, que aconteceu. Então é um fato, não foi atração dos obsessores, não. Um rapaz se suicidou próximo da casa onde a gente morava. Católica. Eles se fecharam, ninguém sabia porque o rapaz tinha se suicidado. E então foi aquele choque para a família. Nós começamos em casa a orar. Naquela época nós estávamos chegando novos ali, nós não frequentávamos ainda um centro espírita com trabalho mediúnico, naquele momento na cidade. E começamos a perceber que de vez em quando havia uma alteração no ambiente. E aí eu me concentrei, orei, pedi ajuda e percebi, era o espírito do rapaz, precisando de ajuda e nós não tínhamos estrutura para dar ajuda para ele naquele momento. Hoje eu não teria mais o problema, mas na época eu não tinha condição de ajudá-lo. Tá bem? Então, naquele momento, eu não tinha condições de continuar orando por ele daquele jeito, que eu não tinha estrutura para auxiliar o rapaz. Então, a gente transferiu o nome dele para um centro espírita. Tudo bem, gente? E, bom, agora, hoje em dia, não teria mais a dificuldade com a experiência acumulada e tudo. Depende, então, da situação, tá bem? Se a gente se sente bem, tem condições, não é hora. Agora, ele tem obsessores que estejam, pode ser que sim. Por isso a conveniência de ter o suporte do centro espírita. Quando a gente coloca o nome do suicida no grupo de vibrações de irradiação do centro, esses espíritos obsessores serão encaminhados para lá, para serem atendidos, se for o caso, ou serão afastados, porque alguns que são maus, eles não querem. Eles não poderão ser ajudados porque eles não querem. Mas quando chegar o momento em que eles não podem mais prejudicar aquele indivíduo, eles serão afastados dele. Eles não poderão continuar porque a justiça divina não permite mais. Tá bem? Ok. Então, Cidinha, por favor. Carlos, numa das obras de André Luiz, existe um caso de obsessão em que de desencarnado para encarnado. E eu lembro que se fosse retirado o obsessor, poderia o encarnado desencarnar. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Esse caso está descrito num livro que creio que se chama Tormentos da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda. É uma situação passada no Rio de Janeiro. Tinha os pais tinham um filho obsidiado terrivelmente, né? A situação era muito complexa, e eles pediram ajuda no centro, e foi então dada uma informação de que se afastasse o obsessor, estava tão simbiótica, não é? Que o obsessor ele acabou cedendo. Ele queria, inclusive, mas ele disse que se eu me afastar, ele desencarna. E os pais disseram, nós amamos o nosso filho, então nós queremos que vocês resolvam a questão e não permaneçam mais da mesma forma. E aceitaram. Então, quando houve o desacoplamento, houve a desencarnação do rapaz. Então, é muito interessante isso, não é? Há situações, sim, que é tão simbiótica a situação. A Kardec, num primeiro momento, ele dizia que isso não era possível. Mas depois ele voltou atrás, passado um tempo, porque ele acompanhou casos de possessão espiritual mesmo, há espíritos que tomam posse da organização física.
Não é que eles retirem o outro espírito, eles passam a viver simbioticamente no mesmo corpo. Especialmente se a obsessão ela é de longa data e aconteceu no desenvolvimento ainda do espírito, do seu processo reencarnatório. Tá bem? Quem levantou a mão agora... A Pamela não tinha levantado a mão, não? Foi engano meu? É que tem uma pergunta aqui. É uma colocação. Eu estou vendo a Pamela com a mão levantada ali, é que ela não está. Que engraçado. Era Pode falar. Eu fiz desistir. Ah, tá. Era sobre o suicídio. Eu tenho uns 5 amigos que suicidaram e eu sempre oro por eles. Eu tenho, assim, uma lista de pessoas encarnadas e desencarnadas que eu faço oração. Aí agora eu queria só depois, a hora que você pudesse explicar melhor sobre os perigos, entre aspas, de orar pelos suicídios. Já vamos falar isso e a gente volta ali na Cris. Um minutinho, Cris. O que acontece? A Ivone Pereira, ela tinha um caderninho. Ela procurava, inclusive, o jornal. Ela olhava no jornal e via os casos de acidentes, de desencarnação e de suicídios. E ela orava, principalmente pelos suicidas, porque ela tinha sido suicida. Ela tinha sido, né, em várias encarnações, ela tinha se suicidado. Então, ela sentia esse compromisso. E ela orava. E orava em casa mesmo, né? Agora, aí é aquela situação que eu coloquei. Naquela época que eu estava orando lá e tal, eu atraía o espírito para dentro do meu lar, eu tinha os meus filhos pequenos, a minha mulher, e aquilo atrapalhava a gente, era complicado. E eu não tinha estrutura para resolver. Então eu transferi isso para um centro espírita, não é? Coloquei o nome dele e tal, não é? E mais ou menos ali, ele acabou sendo ajudado provavelmente dessa forma. Agora, se a gente não sente a dificuldade, não sente problema nenhum, tranquilo. Mas é muito comum que a gente não perceba que está havendo, às vezes, interferência. Tá bem? Por causa disso. Então, se a gente está seguro, não tem problema. Se tem dúvida, coloca o nome num centro espírita e renova periodicamente. E se for possível, inclusive, em mais de um centro. Se tem chance. Centros que fazem radiação mental. Porque com a proteção do centro, então fica mais tranquilo, né? O espírito será encaminhado para lá. Porque ele vai ser atraído pelas vibrações. Agora, olha lá que interessante. No caso dos suicidas, o Divaldo narra um caso em que um dia um espírito chegou para agradecer a ele. E era uma situação assim. O espírito descreveu para o Divaldo. Ele tinha se suicidado se atirando na frente de um trem, saltou de cima de um elevado e se atirou na frente do trem. E ele vinha já há anos. Ele se via em cima do morro, daqueles elevados, saltando, o trem despedaçava o corpo dele, ele sentia aquela dor horrorosa. E lá estava ele em cima do morro de novo. E isso se repetindo. E aí ele disse que um dia chegou um refrigério, como um ar, assim, uma brisa que passou. Aí no outro dia aquilo se repetiu. E aquilo foi se repetindo. E ele então começou a sentir uma mudança. Até que ele conseguiu sair da situação. E como aquilo continuava chegando, ele queria saber de onde vinha. E ele seguiu aquela vibração e quando ele se viu, ele estava do lado do Divaldo orando por ele. E aí ele agradeceu. Às vezes o suicida está tão preso na situação que ele não tem condições de sair de lá. Então há casos e casos, sabe, Pamela? Casos e casos. Agora, se a gente antes não se sentia mal, e como a gente está, de repente, começa a se sentir mal, e a gente começa a se lembrar que isso pode estar relacionado com, então, de repente, nós não temos a estrutura naquele momento. Não significa que não venha a ter. Mas naquele momento, talvez a gente não tenha estrutura. Nós temos que reexaminar essas condições nossas, para não ser absoluto. Ah, não pode porque... Não é que não pode. Lógico que pode e deve, inclusive. Mas para ajudar tem que ter condição. Às vezes a gente está naquela situação de ter que botar a primeira máscara. Naquela circunstância. Aí a gente tem que examinar isso. Não é? E se chegar a essa conclusão, não vai deixar deles receberem ajuda. A gente transfere a oração para
não é um centro espírita, coloca o nome, o local onde ocorreu o suicídio, se for possível, não é? De toda maneira, a espiritualidade virá nos visitar e, pela nossa vibração, vai localizar a vítima onde ela estiver. E aí vai fazer ajuda se é possível. E quando a gente se sentir bem, tranquilo e tal, continua orando, porque se já foi ajudado, vai continuar recebendo nossas preces. E se não foi, agora a gente está melhor, a gente já está mais seguro, então a gente volta a orar. E, inclusive, se a gente tem alguma mediunidade, algum dia nós podemos ser o canal de ajuda na atividade mediúnica na casa espírita. Tranquilo isso para todo mundo, gente? Ficou claro isso? Vamos lá, Cris. Tenho uma dúvida. O trabalho de caridade como compromisso, ele ajuda a pessoa... trabalho de caridade como compromisso, assim, por exemplo, em asilo, com trabalho com mendigos, como compromisso mesmo. Isso ajuda a desobsessão, porque eu fico imaginando, eu acredito, como caridade, eu acredito que sim, mas ao mesmo tempo eu fico imaginando, às vezes o problema não pode piorar para aquele que vai ficar vendo toda aquela tristeza. Você entendeu o que eu estou falando? Tipo assim, digamos que eu esteja obsediado, vou fazer um trabalho em algum asilo, com crianças violentadas, com mendigos passando fome, e aí eu vejo aquele negócio, aquilo vai me fazer melhor ou vai fazer pior? Porque eu acredito, como a trabalho de caridade é uma coisa que eu acho que ajudaria, mas ao mesmo tempo você vendo tanta coisa ruim, tanta tristeza, aquilo dali não pioraria a situação do obsediado? Vou colocar uma situação seguinte. A pessoa ela é empática, é uma coisa chamada empatia. Ela se aproxima de alguém que está com problema de fígado, ela sente horrorosamente uma dor no fígado. Essa pessoa não pode dar passe. Ela não tem condição. Então, às vezes, a gente não tem estrutura para ajudar aquele tipo de pessoa, aquela situação, mas tem condição de ajudar em outra, mais tranquila, mais leve. A pessoa está no estado auto-obsessivo. Ela descobriu isso e ela quer fazer alguma coisa porque ela entendeu que ela precisa fazer o bem para o semelhante. Vai escolher logo uma situação que piora o seu estado auto-obsessivo? Não, vamos escolher alguma coisa mais leve. Mais leve, né? Tá, entendi. Mais tranquila. E mais tarde, quando fortalecida, enfrenta, não é, as outras situações. Porque Deus não pede para a gente, não pede de jeito nenhum, não exige. É aquilo que Jesus coloca, a cruz será conforme a capacidade do indivíduo, do ombro. Tá bem? Então, a gente só deve fazer aquilo que a gente tem realmente condições. É por isso que está dito, a gente examina e fala isso muitas vezes. Até para fazer o bem é preciso saber. Mas a caridade é tida como um exercício para a desobsessão? Com toda certeza. E da auto-obsessão também. Tá. Uma sintonia com o bem e a busca do esquecimento. Porque o auto-obsidiado é uma pessoa em processo acentuado de egoísmo, tá, gente? Na raiz da auto-obsessão está o egoísmo, muito acentuado. Então, o desprendimento de si para ajudar alguém é um passo fenomenal para sair disso. Mas tem que fazer conforme suas forças, não vai tentar fazer uma coisa que não dá conta. Porque senão entra a frustração, sabe? E aí a situação se agrava, fica pior. Tudo bem? Entendido isso? Entendido, obrigada. Beleza, gente. Vamos lá, então. Levantou a mão a Andréia. Só para eu comentar uma coisinha em relação a isso que a Cris estava falando. No meu caso, por exemplo, eu ajudo homeless, né? E é muito barra pesada. E aí eu vinha chegando em casa, já vinha com dor de cabeça, passando muito mal. E aí eu fui tentar ver como é que eu resolvia isso. E uma ideia que surgiu foi fazer muitas orações no caminho e também imaginar uma bolha de proteção, uma bolha de luz como uma proteção.
desde que eu comecei a agir dessa forma, nunca mais aconteceu. Muito E bem. eu faço oração em outros horários também, Muito bem. mas eu ainda continuava com dor de cabeça. Então, quando eu mudei esse padrão, Salmo 91, oração de Cáritas, e essa bolha, isso mudou. Então, é isso. É possível. Nós temos um grupo, gente, umas pessoas que faziam um trabalho, eles queriam fazer um trabalho de distribuição de sopa numa rodoviária. Era um local de droga, né? Assim, eles queriam distribuir pela madrugada. E é um local terrível, não é? Uma frequência pesadíssima. Então nós dissemos a eles, tudo bem, nunca ir sozinho, nunca estar só mulher, porque infelizmente tem essa discriminação, não é? E os indivíduos, eles veem que tem um homem e não ataca, mas vê que tem duas mulheres, é capaz de atacarem. Porque acham que é aquele atavismo, não é? De que a mulher é fraca. E às vezes pega uma que conhece jiu-jitsu, né? E tem uma decepção terrível, né? Então, a gente diz para o pessoal, olha, se reúnam primeiro no centro espírita. No caso era a FEB. Passem por aqui, preparem tudo. Prepare o que vocês vão fazer distribuição, prepara direitinho e vem para cá. Faz a oração, pede ajuda e tal, e vão para lá. Faz o trabalho e retorna para cá. Por que retornar? Porque os obsessores que pegarem lá e tal, os espíritos que agarrarem vocês, traz para cá para ficarem aqui dentro para serem atendidos. Já tive situação, gente, de entrar com o carro da FEB para dar uma volta lá e sair, para deixar a companhia. Tá bem? Que às vezes são atraídos. E isso provoca, então, as nossas situações complexas. Então, se a gente sabe o que está fazendo, veja só o que a Andréa descreveu. Ela mesma encontrou o caminho. Essa bolha de proteção que ela imaginou é o escudo protetor que a gente pode desenvolver com a ajuda da espiritualidade e a gente alimenta esse escudo com a nossa oração. Então, fica aquele escudo de proteção, ele é ovoidal em torno de toda a nossa organização e quando chega, né, e os espíritos inferiores percebem isso. E às vezes se sentem desafiados por causa disso. Por isso a gente tem que manter a oração firme, não é? E aí aquilo é um escudo mesmo de proteção para onde a gente vai. As vibrações negativas não entram. É possível fazer isso? Lógico que é possível fazer isso. Só que esses seres bons que trabalham em favor da humanidade, como Madre Teresa de Calcutá, ela nem se preocupa com o escudo, ele já está. E quando ela se direciona a alguém que ela vai ajudar, o escudo vai junto, envolve a pessoa. Se há obsessor, ela envolve também. Não é? Então fica todo mundo envolvido na luz dela. O indivíduo fica sem ação. Tem os mensageiros, a descrição de um evangelho no lar, e tem uma criança, que é o menino que ele reencarnou na família vindo das trevas. E as garotinhas, elas vieram, né, da colônia, de nosso lar e tal, não estão apoiando a mãe, mas o garotinho é rebelde. E na hora que ele está falando, que ele quer que alugue o salão onde é feito o centro espírita, ele quer alugar o salão. Então, ele vai falar e ele está rebelde, a mãe fala com ele, mais do que as palavras, sai uma luz do peito dela. E ele quer continuar brigando, mas não encontra como, ele fica calado, porque ele não consegue, porque a luz envolve ele. Tudo bem, gente? Nós emitimos luz quando a gente ora pelas pessoas. A gente ainda não vê isso. Mas alguns médios já conseguem enxergar. E nós desenvolveremos essa capacidade de ver isso com o tempo, não é? André Luiz só conseguiu ver isso em Nosso Lar. Quando ele fala de Nosso Lar, ele não vê. E ele descreve que ele vinha muitas vezes depois visitar o lar dele, né, fazer visitas à Terra, ele não via nada. Mas quando ele foi para fazer, aí ele vai descrever mensageiros, é uma semana de trabalho na Terra. Ele passa, ele e o outro médico que está com ele, né, passam por um tratamento magnético lá no Nosso Lar e eles passam a ver o que eles não conseguiam ver até então. Tá bem?
Ludmila, por favor. Então, foi dito muito em relação à ajuda, caridade, ajuda aos outros. Também vale lembrar que ajuda diária, coisas pequenas, nós podemos fazer a qualquer hora do dia. Por exemplo, nós estamos dirigindo, tem um carro querendo ultrapassar a gente diminui para que ele ultrapasse mais rápido e com menos perigo, em vez de acelerar para competir com o carro, não deixar passar a gente. Também é importante você ver seu vizinho carregando um monte de coisa, por que não ajudá-lo a carregar até a sua casa? São pequenas coisas que todos nós podemos fazer. Você vê um lixo no chão, você pode pegar e jogar no lixo. As pessoas vão ver isso e vão pegar isso como exemplo também. Além de você estar fazendo bem para você mesmo, né, de você se sentir bem que você está ajudando, de você tá se sentindo melhor, você também dá um exemplo para as outras pessoas, né? Deixar o carro ultrapassar, entrar na sua frente, ou coisas do gênero. Né? Eu acho que é importante, assim, o dia a dia. Às vezes a gente não sabe como vai ajudar, mas tem tantas formas. Né? Você vê alguém triste, alguém chorando, você pergunta se está tudo bem, faça uma oração para essas pessoas. Eu acho que tem tantas formas de ajudar, e a toda hora do dia, qualquer hora do dia. É isso. Ludmila, muito obrigado. A Ludmila está dando uma das fórmulas da gente resolver a autoobsessão. Eu vou colocar, aproveitando o que ela colocou, vou colocar um exemplo de autoobsessão. A pessoa está dirigindo, vem um outro carro e lhe buzina. E o indivíduo fica possesso da vida, porque ele não está fazendo nada errado, porque está me buzinando e já começa com aquela crise, nem sabe quem é, o carro passou, foi embora, e ele fica naquela situação ali, é uma autoobsessão, certo? Aí, vocês conhecem a história do taxista? Ele vai dirigindo o carro dele, tá levando o passageiro, né? E aí alguém dá uma buzinada nele, dessas feias. Passa do lado e faz sinal feio para ele. E se vê que o sujeito está, né, alterado e está falando coisas muito feias para ele, que não está ouvindo, mas dá para ver pelos gestos da pessoa. E ele tranquilo, faz assim, dá tchauzinho pro cara, né, e tal, diminui a velocidade, deixa o cara embora. Aí o passageiro diz assim para ele: cara, mas que é isso, rapaz? O sujeito te ofendeu, você ficou dando tchauzinho para ele? Você não tem reação nenhuma? Aí ele disse assim: ih, rapaz, é que eu aprendi aqui como taxista que além daqueles caminhões de lixo que passam recolhendo lixo, tem um monte de carro cheio de lixo que passa perto da gente. O sujeito acumulou um monte de lixo, depois quer jogar para cima de mim, cara. Eu sou taxista, eu não sou caminhão de lixo. Então eu não aceito esse lixo dos outros, não. Ele que leve o lixo dele, pô, eu dou tchauzinho para ele, deixa ele embora. Não é? Se eu fiz alguma coisa errada, foi involuntário, eu estou tomando o maior cuidado aqui, como taxista, eu tenho que tomar cuidado. Não vi que eu fiz qualquer coisa errada. Ele que está estressado e me buzinou. Ué. Não é, o problema não é meu, não. Aí o rapaz falou: nossa senhora, eu ganhei o meu dia, não, o meu ano com isso. Então, a gente pode entrar no estado autoobsessivo ou não, a gente escolhe. Tá certo? O Mauro levantou a mão. Mauro, por favor. Eu só queria fazer, então, uma pergunta. O auto-amor, nós temos que ir em busca do nosso auto-amor, mas quando ele é manifestado de forma exacerbada, ele pode desencadear um egocentrismo, né? Uhum. Então, não querendo usar de neologismo, mas seria também como fosse uma autofascinação dentro da classificação da obsessão, a fascinação no caso de outro espírito, mas seria eu acho que esse termo nem tem, mas uma autofascinação, poderia dizer assim, você pode nem acontecer. percebe. Pode ocorrer, viu, Mauro? E aí são dois casos diferentes. Houve uma pergunta anterior que o caso era a pessoa, ela quer ajudar todo mundo, ela não se ajuda, não é assim mesmo, ela está se prejudicando porque ela quer ajudar todo mundo, é uma situação. Mas tem essa outra situação do sujeito que acha que ele é o salvador da pátria. Ele pode solucionar o problema de todo mundo. Ele é o iluminado. Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas eu não sei se vai nessa linha, não é? Seria isso mesmo. Uhum. Isso é um estado de autofascinação, sim. É o indivíduo se achando que ele é capaz de resolver o problema de todo mundo. Para tudo ele tem solução.
e não consegue enxergar que não é assim. Vou dar um exemplo, tá? O sujeito, ele está no trabalho, está no corredor ali do trabalho, da repartição, e pergunta assim: oi, fulano, encontra com fulano no corredor, tá tudo bem? Ah, rapaz, eu tô com uma dor de cabeça hoje. Ah, cara, mas isso a gente vai resolver agora. Vem cá, ó, vamos ali no bebedouro. Aí pega um copinho de água, enche de água. Vem cá, ó, vem aqui na janela, bota o copinho lá para fora. E enquanto a gente está conversando aqui, os espíritos estão fluidificando o copinho de água. Você vai tomar agora, você vai ver, a sua dor de cabeça vai passar. E as pessoas estão passando no corredor olhando e rindo, não é? E a própria pessoa que está na situação quer se livrar daquele sujeito. Não é assim? Então, o sujeito aqui, ele tá autofascinado, ele resolve o problema de todo mundo. E não percebe o entorno, o que está acontecendo, não é? É a solução? A gente também tem que... E tem a vítima também, né? A Ah. vítima também seria o oposto, não? O sujeito que se vê vítima de todas as circunstâncias, né? É isso que você está falando? Também pode ocorrer isso. A gente comentou na semana passada do hipocondríaco. Ele entra na farmácia, precisa de um carrinho, né? A cestinha já não dá para ele. Ele precisa de um carrinho de supermercado, porque tudo que ele vê, ele tem a doença e ele vai botando no carrinho para comprar, não é? Então, é estado autoobsessivo. E, às vezes, agravado, lógico, pela presença também de algum espírito, que acaba atraindo, como a gente colocou na semana passada, não, na outra semana anterior, não é? Quando a gente comentou. Aqui a Pâmela tinha colocado, as oportunidades para praticarmos a caridade aparecem todos os dias. E é verdade. A Maria e Pablo perguntaram aqui, quanto tempo para levar um espírito suicida para se recuperar? Muito difícil saber, porque cada caso é um caso também. Há alguns espíritos que já estão mais tocados de tanto sofrimento e logo as orações surtem efeito. Há outros que precisam ser levados, inclusive, no trabalho mediúnico, para passar para o acoplamento, não é? Daquele situação em que o espírito tem o contato com o perispírito do encarnado para a recomposição, e só aí ele vai se sentir mais aliviado e tal, para poder continuar recebendo ajuda no mundo espiritual. Varia demais mesmo. Aqui a Andréia colocou... A Cidinha disse que sempre ora pelo Vale dos Suicidas, como um todo, hein, Cidinha? Andréia, também oro para o Vale dos Suicidas, Cidinha. Peço para a mamãe Maria auxiliar. A gente pode orar para Maria, pedindo, né, dizendo a ela que a gente oferece as nossas energias para serem utilizadas em favor do Vale dos Suicidas, não é? Tudo bem, gente? Na dúvida, olha só, a Pâmela falou que ela ora todo dia, né, ela ora sempre pelos amigos que ela teve que se suicidaram. Nós podemos orar pelo anjo da guarda deles. Oramos pedindo ao anjo da guarda deles que a gente está à disposição de ceder o melhor que a gente puder, que quando for possível, se eles quiserem contar com as nossas boas energias em favor deles, que está à disposição deles. Tudo bem? Que é uma maneira, isso chama prece, oração refratada. A gente ora, os mentores vão pegar e vão fazer o uso da energia para... Alguém ia falando, gente? Sou eu. Carlos, a Arlete tinha feito uma pergunta justamente no que você estava falando agora. Eu acho que você pulou a mensagem dela, a pergunta dela. Ah, tá aqui atrás, ó. Pensamento e vida por umas certas pessoas que não fizessem diretamente para a pessoa. Ok. É isso aí, tá dentro disso que a gente estava comentando, não é? Isso aí, Arlete, corretíssimo. Obrigado, viu, por ter chamado a atenção, Cris. Tinha passado pela pergunta. Quando acontecer a gente passar pela pergunta, chame a atenção, tá, gente? Pode ocorrer aqui, não é? Então, mas só para certificar, é para rezar, então, para orar para o mentor da pessoa que está precisando das orações, ou a gente ora diretamente para a pessoa? Depende, é o que eu te disse. Se você se sente fortalecida e bem, a oração que você está fazendo te deixa tranquila, ou você sentiu uma reverberação negativa que te incomodou? Eu não acredito. Não é? Então, ora pelo mentor, que ele possa atuar e ajudar, tá bem? Normalmente não acontece não, a gente está com uma intenção boa, fazendo oração,
né, para o indivíduo necessitado, mas pode acontecer. Como eu passei pela experiência do suicídio, eu não tinha na época estrutura, então eu não posso negar que isso pode ocorrer. Poderá ter gente que não passou pela experiência e dizer, isso não acontece, você está orando para o bem, como é que você vai sentir alguma coisa negativa? Mas aconteceu, poxa, eu não posso dizer que não foi. Então, quando eu aprendi isso, né, vou transferir para o centro espírita, eu vou orar para o mentor espiritual da criatura. E ele vai fazer o que for possível por ela, quando for possível. Tudo bem, gente? A Renata levantou a mão. Só rapidinho. Que meu telefone, por incrível que pareça, meu telefone resolveu parar bem na hora que você ia responder a pergunta. Então, se eu entendi, é um momento espiritualmente eu não está equilibrada, então, por isso que eu não podia fazer direto isso. Porque se a gente não está preparado, então a gente pode não ter condições de, né? Eu não tenho condições de ajudar, mas eu estou achando que eu posso e devo e quero ajudar. E aí vou lá ajudar sem ter condições de ajudar. Eu vou agravar a situação. Não sei se vocês já viram isso acontecer. A pessoa é perturbada e ela vê o outro necessitado e ela quer ajudar de qualquer jeito a pessoa. E chega lá, acaba perturbando ainda mais a situação, por causa do desequilíbrio pessoal. E aí é um problema. Eu não tenho estrutura. Começo a tentar ajudar sem ter estrutura. Eu posso sofrer consequências. Para aprender, inclusive, a não ser prepotente e achar que eu vou resolver o problema dos outros. Então, eu recorro à ajuda, já que eu quero ajudar, para que, então, quem tem condições, no momento que for adequado, ajude, utilizando, inclusive, as minhas boas energias, que não são suficientes para solucionar o caso, mas que podem contribuir. É uma questão de humildade, não é não? Tudo bem, gente? Podemos deixar essa última pergunta, então, para a Renata fazer, para a gente poder encerrar daqui a pouco, Carlos? Aham. Então, acho que tem duas, a tem duas Pamela e o Mauro, na verdade. Então, a gente encerra com essas duas perguntas, da Pamela e do Mauro, pode ser? Tá, beleza, pode ser. Pamela, então, por favor. Queria saber qual que é a relação do sentimento de culpa e a autoobsessão. O sentimento de culpa é uma autoobsessão já. Ela induz, não é, a gente a um estado mórbido, e a culpa é uma questão bastante complexa que a gente desenvolveu desde o nosso passado e que virou uma coisa atávica em nós. Então, a igreja incentivava isso, porque a gente ficando com culpa, a gente fica dependente do pastor, não é? E isso é um problema que a gente tem que corrigir. Nós não temos que nos sentir culpados, mas nos sentir responsáveis. Então, a culpa ela pode levar a estados autoobsessivos e depressivos, e que levam a um estado de depressão bem acentuado às vezes. A gente já citou aqui a lição 90 de Fonte Viva, que se chama Varonilmente, onde Emmanuel dá uma receita para a gente sair dessa situação da culpa. Então, a melhor antídoto contra a culpa é a gente procurar ser útil. Solucionar o problema que foi criado, se é possível. Se não é possível, então não nos prender e buscar ser útil de alguma maneira. E se auto-perdoar. Assim como a gente pode se tornar um auto-obsidiado, nós podemos também nos auto-perdoar, que é o outro fator da cura, não é? da melhoria, que é fundamental para a gente ganhar, inclusive, confiança de novo na gente. E muito cuidado com esse sentimento. A culpa fica também presa a um sentimento de se eu tivesse feito diferente, as coisas não seriam como são. E a pergunta é, será? Ou será que o que aconteceu me livrou de uma situação que eu não tinha percebido ainda e que depois, então, aí que a coisa ia pegar? A gente não sabe, nós não temos domínio. Então, às vezes, nós nos culpamos por situações que, na verdade, foi melhor, então, inclusive, que aconteceu daquele jeito. Já houve, não é, situação de eu me sentir culpado, porque
houve uma situação e a pessoa se afastou. E eu fiquei, meu Deus, tá vendo o que foi e tal. E depois, mais tarde, eu vi o quanto foi importante aquela pessoa ter se afastado. Teria sido muito pior se ela tivesse ficado naquela situação. Nós brigamos, houve um desentendimento. Uma pessoa que, em princípio, era amiga e que aí, mais tarde, por ver o que estava acontecendo na vida da pessoa, eu digo, meu Senhor. E aí, continuei orando, fazendo, né, as minhas vibrações pela pessoa. Mas foi um benefício. Tem um caso que, não sei se já contei aqui para vocês, daquela pessoa que trabalhava na casa espírita, muito tempo, perturbava todo mundo, até que um belo dia ela ficou tão magoada com a situação que ela foi embora. Aí, passado um tempo, vem uma pessoa e chega no Chico e diz assim, ai, Chico, você não sabe, eu encontrei a dona fulana, olha, tivemos uma conversa maravilhosa, eu convenci ela a voltar para o centro. Aí o Chico falou, meu irmão, os espíritos levaram anos para conseguir levá-la embora. Tentaram de tudo para ela se modificar, de tudo, e ela não se modificou, até que não teve jeito, né? Agora você foi buscar de volta, agora tudo que ela fizer aqui, de novo, a responsabilidade vai ser sua, você vai ter que resolver. Então, tem situações e situações, tá bem? Culpa, não permitamos. Se não temos condições de resolver sozinho, busquemos alguém. Uma das formas de solucionar é verbalizar, é colocar para fora, é conversar com alguém. A gente falou isso há 15 dias, não é? Conversar com alguém que possa nos ajudar. Quem tinha levantado a mão por último era Mauro, correto? Para terminar? É isso. Quanto às orações, né? Eu acho que uma grande alternativa é nos colocarmos à disposição, sem a pretensão de tentar ajudar diretamente alguém, mas pedindo em oração que, se nós podemos ser úteis, que assim o seja, né? Então, até antes de dormir, por exemplo, né? Normalmente o correto seria falar, pai, boa noite, eu estou aqui. Ou seja, se precisar de mim, conte comigo, mas normalmente nós falamos, pai, estou aqui, viu? Como dissesse, não esqueça de mim, né? Então, mas o ideal seria, né, pressupondo à noite, se a alma se emancipar em desdobramento for ao mundo espiritual, que sejamos úteis para ajudar, que nós possamos auxiliar os próximos. Então, sejamos direcionados para quem precisa, né? Essa seria, do que talvez ficar focando em determinadas situações que nós não estivéssemos capazes de poder auxiliar, né? Muito bem, é uma forma. Corretíssimo. Agradeço. Não é? O comentário muito bom, tá bem? E, gente, tá no finalzinho, eu queria só fazer uma colocação. Primeiro, a Kemi, o Romero tem que fazer a prece. O Romero não falou nada, acabou não dizendo nada, então o Romero tem que fazer a prece. Aqui, pela autoobsessão, gente, finalizando, então, o indivíduo se faz vítima de si mesmo, tá? Pela autoobsessão. O indivíduo se faz vítima de si mesmo. Pela libertação de si mesmo, ele reconquista a capacidade de servir, de ser útil, de auxiliar o semelhante. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção, pela oportunidade de estar com vocês. É sempre uma satisfação muito grande.